Bem-vindos de volta ao Filme em Flash. Hoje vou mostrar a vocês um filme de biografia, comédia e drama de 2011, intitulado The Intouchables. Vamos lá, spoilers à frente. Uma noite em Paris, Dries está dirigindo seu empregador Philippe pela cidade. Quando espera no trânsito fica muito chato. Dries quebra o limite de velocidade e começa a correr bem rápido, desviando de outros carros na pista e não se importando com placas de trânsito da cidade. Isso faz com que a polícia vá atrás dele imediatamente, e Dries aposta 100 euros que ele pode dar fuga, mas depois de dirigir por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam emboscando de ambos os lados. Dries não parece muito preocupado, e, desta vez, ele aposta 200 euros que ele pode conseguir uma escolta para eles. Os policiais o fazem sair do carro e ele começa a agir então, se comportando ofendido e dizendo a eles que Philippe não pode se mover e que ele estava levando-o para o hospital. Os policiais encontram provas disso quando encontram a cadeira de rodas no caminhão e, ao se aproximarem de Philippe, o veem convulsionando, o que também é uma encenação. Como é uma emergência, os policiais perdoam Dries por quebrar o limite de velocidade e se oferecem como acompanhantes em seu caminho para o hospital. Para comemorar a vitória na aposta, Dries toca September de Arf, Windfire, e quando chegam ao seu destino, ele compartilha um cigarro com Philippe assim que os policiais vão embora. Dries promete que vai lidar com isso e os leva para longe antes que a equipe do hospital os encontre. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padronizadas ou estranhas para suas perguntas de entrevista. Mas eles ficam surpresos de repente quando Dries entra furioso, ignorando o fato de que ainda não é sua vez, porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados dizendo que eles não o contratarão para que ele possa receber os benefícios do desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até mesmo dando em cima de Magali, mas Philippe o acha engraçado e pede que ele volte no dia seguinte para pegar seus papéis assinados. Dries volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar banho enquanto todos os seus irmãos mais novos o incomodam, só conseguindo fazer isso a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a mãe chegar, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente após pegar sua bolsa, fazendo com que Dries tenha ainda mais certeza de que ele está aprontando alguma. À noite, sua mãe chega, e ele lhe dá de presente um ovo Fabergé que roubou e diz a ela que estava de férias quando ela pergunta. Ela não fica feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora ele apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela está absolutamente farta de todas as mentiras dele e tem outros filhos dos quais precisa cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Dries passa a noite fumando e comendo alguns lanches com alguns amigos da vizinhança. No dia seguinte, Dries volta para a casa de Philippe para pegar seus papéis, e ele é recebido pela governanta, Yvonne, que lhe mostra o lugar e conta sobre a rotina diária de Philippe. Ela também mostra o quarto que ele iria ficar para si com seu próprio banheiro. Dries não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philippe, que oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de emprego. Dries aceita o teste de 1 mês, e Philippe diz a ele que aposta que não vai durar 2 semanas. Depois de levar suas coisas para seu quarto, Dries é ensinado a cuidar de Philippe. Ele deve aprender a manter suas pernas estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Dries descobre que ele deve colocar meias altas e até mesmo limpar sua bunda depois que Philippe usar o banheiro. Mas não importa o quanto ele reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando elas como parte de seu trabalho. Mais tarde, à noite, enquanto ele está desfrutando de um lanche no telhado, ele é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado Bastien, que estão procurando um lugar privado para se beijarem, e ele os expulsa após se recusar a dividir sua cerveja. Dries se acostuma rapidamente à rotina diária com Philippe, mesmo que no começo ele cometa alguns erros dos quais aprende, como entregar o telefone para Philippe em vez de colocá-lo no ouvido ou esquecer o monitor do bebê enquanto toma banho.
Ele também aprende a organizar sua correspondência em diferentes pastas. A maioria das cartas que ele abre para Felipe, mas há uma série de privadas que ele não tem permissão para olhar. Quando ele encontra um folheto promovendo acompanhantes femininas, ele decide abrir um arquivo só para elas em vez de jogá-las no lixo como Felipe diz. Mas nem tudo é trabalho nessa nova vida. Dries ainda faz questão de se divertir. Ele continua tentando dar em cima de Magali sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama. Uma manhã, depois que Yvonne vai ao seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas ela não comenta sobre elas ainda. O trabalho de Dries hoje é dirigir Felipe por aí, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse uma carga. Então, em vez disso, ele o leva em um dos carros luxuosos que não são muito usados. Felipe, que primeiro acha que isso não é adequado e diz que eles devem ser pragmáticos, logo fica animado com a ideia de um passeio mais rápido e menos chato, embora Yvonne ainda desaprove. Quando eles tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada deles, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela frente da camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai a um museu, onde Felipe está planejando comprar uma obra de arte que Dries considera que não vale o dinheiro porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente dele, que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, pois ele pode ser violento. Ele também descobriu que tem antecedentes criminais. Mas Felipe não se importa. Ele aprecia Dries porque não tem pena dele e não se importa em brincar com ele. Depois de outra tentativa frustrada de dar em cima de Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali, alegando que é uma conversa particular. Yvonne desliga o monitor do bebê e começa a explicar o que está acontecendo. Felipe é amigo por correspondência de uma mulher chamada Eleonore. Essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleonore pessoalmente. O relacionamento deles é puramente epistolar. Falando em amor, Dries provoca Yvonne pelos olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve alguns sons estranhos vindos do monitor do bebê. Felipe está com dificuldade para respirar, não sendo capaz de ignorá-lo mesmo que ele tente. Dries vai para seu quarto e gentilmente o guia pelo ataque com palavras suaves e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe finalmente adormece, apenas para acordar novamente momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Dries não hesita. Ele coloca Felipe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e o leva para um passeio pelo rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo, e agora ele está mais relaxado. Ele explica a Dries que o remédio só pode fazer muito e ele às vezes sente uma dor fantasma quando eles veem algumas garotas passando. Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher por causa de sua situação, mas ele ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando suas orelhas são massageadas porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Dries divide um de seus baseados com Felipe, que é cético no início, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde eles brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e, logo depois que se casaram, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal incurável. Foi quando eles adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um parapente deu isso a ele. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o fez cair e quebrar suas vértebras, embora ele ainda pense que sua real deficiência não é a cadeira, mas viver sem sua esposa. Depois de brincar mais um pouco, Felipe se lembra da data e percebe que Dries passou no teste de um mês, então ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar trazendo de volta o ovo Fabergé que ele roubou porque foi um presente de sua esposa. Ela lhe daria um a cada ano. E ele tem exatamente 25, correspondendo ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com Mina quando ela está saindo da escola.
que está um pouco ofendida porque ele não tem respondido suas mensagens. Exceto para pedir que ela procure o ovo, ela também conta a ele sobre alguns policiais que tem ligado para sua casa. Depois, ele visita a dama, que confessa que foi encontrado com 30 gramas com ele. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa e, em vez disso, entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries tem permissão para estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleanor e para Magali. Ele acha que essa prosa roxa é muito chata, e que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao ouvir que isso vem acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele toma isso como sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa deles vai tão bem. Felipe agora está ao telefone com ela o tempo todo, mesmo antes de ele e Dries irem à ópera, durante a qual Dries ri e tira sarro dos figurinos. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleanor e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele pinta, Elisa irrompe em seu quarto para pedir cigarros e zomba dele por tentar ser artístico. Ficando bravo, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que atualmente está pedindo a Yvonne para trocar a foto escolhida por uma dele, quando ele não era tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes, logo antes de Dries entrar, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com que Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas fica principalmente surpreso quando Dries deixa escapar que ele estava pintando. Os dias continuam a passar, e a amizade entre Felipe e Dries continua a crescer. Dries o leva para brincar na neve e o leva com ele quando sai para correr. Felipe compra seu primeiro terno e repreende sua filha, enquanto Dries o escuta pelo monitor do bebê. Quando Dries termina sua primeira pintura, ele mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem muito, um com o outro, aproveitando coisas como ganhar um carro mais rápido, dividir cigarros e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não fica muito animado com isso. Todo ano, ele finge estar surpreso que eles estão dando uma festa e tem que se encontrar com todos esses parentes que só vêm vê-lo na data para verificar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bem chato. Enquanto ele e os convidados aproveitam um pouco de música clássica ao vivo, Dries procura por Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado algumas das pílulas de Yvonne, que não a matarão como ela esperava. O motivo de sua tristeza é que Bastien terminou com ela e a chamou de vadia, então ela pede a Dries para falar com o garoto, o que ele aceita por um preço. Enquanto isso, Felipe está mostrando a pintura de Dries para seu parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe diz que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas estão um tanto difíceis no momento, dando esperança a Dries. Quando a festa começa a acabar, Felipe faz Dries ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas ele só consegue brincar em resposta. Depois que a banda termina, ele pega seu iPod e toca Boogie Wonderland de Arf Windfire antes de começar a dançar bem no meio da pista. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar com ele, o que Felipe gosta de assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe para dormir, Dries sua foto, mostrando que ela é bem bonita, e está dizendo a ele que eles devem se encontrar na semana que vem quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Dries mostram a Felipe dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como é Yvonne quem levará Felipe ao encontro, Dries usa seu dia de folga para visitar Bastien e o ameaça até que o menino aceite se desculpar com Elisa e levar seus croissants todos os dias. Ele também pede a ele para arrumar seu cabelo. Depois, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão esperando por Eleanor, que está muito atrasada. Depois de esperar por 1 hora, Felipe desiste. Liga para Dries para pedir que o leve embora e sai do restaurante sem perceber. Eleanor está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Felipe leva Dries com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ganhou pela venda da foto. Eles chegam ao campo na manhã seguinte.
e Felipe decide fazer parapente, arrastando Dries com ele também. Dries não quer ter nada a ver com isso. Mas depois de surtar inicialmente, ele acaba gostando da experiência. Quando eles voltam para casa, a dama está lá esperando por Dries e é repreendido ao ver as cicatrizes em seu rosto. A dama ainda não contará a Dries o que está acontecendo em sua vida, então Dries o faz esperar em seu quarto enquanto ele liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Dries olhar uma pintura com ele pergunta sobre sua família, sobre a qual Dries a princípio não quer falar, mas eventualmente ser. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão, e seus pais não são realmente seus pais, eles são sua tia e tio. Eles o buscaram no Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bassari, mas como outras crianças tinham esse nome, eles o chamavam de Idris, e isso se tornou Dries. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu conceber, e depois que seu tio morreu, havia outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Dries falou com ele sobre Elisa, Felipe ressalta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Dries para que ele possa estar lá com sua família porque ele não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário enquanto usa um penteado melhor, Dries faz as malas e se prepara para ir. Magali vem se despedir, e quando Dries tenta dar em cima dela uma última vez, Magali o apresenta ao seu outro significativo Fred, que é a abreviação de Frederick. Acontece que Magali não está interessada em homens, e Dries desiste na hora. Ao sair de casa, ele devolve o monitor de bebê para Yvonne e a provoca por ter mentido para ele sobre Magali apenas para mexer com ele. Em troca, ela lhe dá o arquivo de acompanhante que ele tinha começado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que ele havia escolhido está escondida lá. Dries joga o arquivo fora, mas ele guarda a foto para si. Uma vez lá fora, ele encontra um carro bloqueando novamente a entrada, então ele pede para ele se afastar, mesmo que ele não trabalhe mais lá. Quando a dama o chama para isso, Dries diz: é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão pegar sua mãe na estação enquanto de volta a casa, Felipe está tendo seu primeiro jantar junto com seu novo zelador, que é enfadonho e chato, e Felipe decide deixá-lo sem nem mesmo dar uma mordida. Como Yvonne saiu para um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Conforme os dias passam, Dries volta para sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para não incomodarem mais a dama. Quando ele vai para uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador chamando a si mesmo de pragmático e usando todo o conhecimento artístico que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe rende um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar de seu novo zelador e está constantemente de mau humor. Uma noite, ele se recusa a deixar qualquer pessoa na casa para ajudá-lo com sua dor fantasma, então Yvonne liga para Dries e pede que ele vá até lá. É assim que eles se encontram na situação, desde o início, com os policiais os perseguindo primeiro e os escoltando para o. Depois dessa pequena aventura, Dries leva Felipe para a costa, e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Dries cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas ele não fica, porque outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Dries deseja-lhe sorte e finalmente devolve o ovo antes de ir embora, e Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho até que ele vê quem é seu par, Eleonore, que fica encantada em vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. Vive no Marrocos, ele se casou novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Dries, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa e também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam sendo amigos muito próximos até hoje. Comente o que achou do filme. E se gostou do resumo, senta o dedo no like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal.